Salve, salve galera! Hoje eu tô aqui no meio da natureza ouvindo os pássaros, porque isso me traz um renovo, me traz uma paz, tira a minha ansiedade, e eu vivo este momento sem viver o passado, sem viver o futuro e simplesmente vivendo o momento. E eu queria deixar uma coisa bem esclarecida, até mesmo porque não me arrependo das coisas que digo. Às vezes sim, às vezes me arrependo de algumas coisas, mas eu quero dizer das coisas referente ao meu propósito. E nem sempre sou sábio o suficiente, nem sempre sou dono da verdade, dono da razão. Cometo erros e algumas falhas também, né? E peço desculpa, peço perdão a todos por isso. As minhas palavras não são palavras atacando a igreja, muito menos atacando os irmãos em Cristo. Na verdade, a minha palavra é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra de reavivamento, é uma palavra de renovo. A minha palavra é uma palavra que realmente é dura, porém, desde quando eu comecei a executar esse projeto, eu comecei a entender, devido ao fato do meu pai ter adoecido, ter recebido aquela conta, né, dos médicos, que ele ficou sem chão, né? E até então eu comecei a pesquisar profundamente por que as pessoas ficavam doentes, por que as pessoas estavam morrendo tão jovens e os que envelheciam ficavam por anos e anos dependentes e escravos dos remédios e dos médicos. Por esse fato também eu comecei a ler a Bíblia sem entender a Bíblia. E a falta de entendimento bíblico fez com que eu buscasse todo o conhecimento que eu tenho hoje dentro da literatura científica. Eu li muitos livros e hoje eu leio muito mais a Bíblia. Eu não estou lendo nenhum livro, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Dificilmente o dia que eu não pego esse livro aqui que está na minha frente aqui. Esses, né, então, são vários, os quais eu busco do Senhor, o Senhor Criador da obra mais perfeita que somos nós. E Ele me deu um propósito diferente. E muitas vezes, se vocês olharem as minhas ministrações, os meus vídeos, vocês vão ver que o meu conteúdo, a minha forma de ver a Bíblia é outro. Mas não foi eu que escolhi isso. Não foi eu que escolhi ler muitos livros científicos, não foi eu que escolhi isso. Então, o Senhor veio me capacitando de uma forma diferente. Primeiro Ele fez eu ser cético em todas as coisas, porque o ceticismo despertou em mim uma curiosidade muito grande de entender todas essas coisas que eu venho buscando, que eu venho ensinando hoje. Eu percebo que a única forma dos irmãos entenderem o propósito, a forma de nós vivermos nesse tempo aqui hoje, é na paulada literalmente. É com palavras duras. Todas as minhas ministrações com palavras suaves, com palavras empáticas, colocando sempre muito amor, não só eu, como eu vejo muitos pastores que pregam assim, excelentes pastores, admiro e respeito e até honro os pastores pela obra, pelo trabalho maravilhoso, que eu digo que a obra mais importante que existe é a obra do pastor. Fora a importância, a grande responsabilidade que esses homens têm. Parabéns aos pastores, e eu oro todo dia e coloco todos os pastores nas minhas orações para que eles sejam fortalecidos, para que eles realmente concluam o seu propósito aqui nesse tempo. E é sobre isso que eu falo, sobre concluir um propósito. Por que eu prego tão pesado, né? Porque na igreja, nós vamos na igreja para buscar uma libertação, uma cura, uma visão ampla ou até mesmo um propósito. Então, nós vamos na igreja para buscar coisas boas, coisas boas. Para cada um de nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, mas o nosso maior ativo, nosso bem mais precioso, na verdade, somos nós mesmos. Então, primeiro ame a si mesmo, para depois amar o próximo. Ou ame a ti mesmo da mesma forma que você ama o próximo. Não importa a sequência, a ordem dos fatores aí não importa. O importa é que nós temos que nos amar. Quando eu comecei a enxergar isso, ver claramente que a liderança de toda a igreja não olhava para si mesmo, não cuidava de si mesmo, isso me despertou
foi o despertar em mim. E hoje eu estou aqui, eu me prontifico a ajudar essas pessoas, porque se vocês, mais uma vez eu repito, se vocês olharem os meus vídeos, vocês saberão qual que é o meu propósito, qual que é o meu projeto. E vocês verão que o meu projeto não vem de mim. O meu projeto começa, a obra começa espiritualmente. Então, essas palavras pesadas, as quais eu digo a vocês, não é ataque à igreja, nem ataque a ninguém pessoalmente. Porque depois que eu aprendi do amor de Cristo, é o que eu tento, que eu vou buscando, que eu vou construindo em mim. A base do amor. Só que o que eu venho observando nas pessoas é que elas cada vez vêm se enfraquecendo mais. Eu vou buscar uma palavra aqui do Senhor que fala sobre o corpo e o amor. Se você disser para mim, está se referindo ao corpo de Cristo, que nós somos membros de Cristo, eu digo para você, então você é uma parte podre do corpo de Cristo. Se você disser que você é um membro da igreja, e aqui a Bíblia diz que é um membro da igreja, você também cai nesse mesmo quadro. Você é um membro que não pode ajudar muita gente, que não pode trazer crescimento para a igreja, porque seus resultados são os resultados medíocres e muitas vezes até uns resultados abaixo da média, pelo fato de você não estar cuidando de si mesmo. Se o meu corpo e o seu corpo, isso que chamamos de matéria aqui, foi comprado por um preço, por Cristo, então nós deveríamos estar cuidando com toda responsabilidade, com toda prudência devida, porque não nos pertence. Então, e a palavra diz que nós devemos crescer, nós devemos evoluir, multiplicar coisas. Na parábola dos talentos, diz assim, o Senhor Deus nos compara com um carvalho, que é uma planta incorruptível, que cresce bastante, vive muitos anos, e quando ela para de crescer, ela começa a morrer. Presta atenção. Quando você para de crescer, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, você começa a morrer, principalmente fisicamente. E o físico muitas vezes vai abalar a parte espiritual, vai trazer uma apatia espiritual. Presta atenção. Tem um versículo aqui em Efésios 4:16, diz assim, ó, de que todo o corpo bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Será que ele está falando de um corpo físico, de um corpo material, de um templo, do corpo de Cristo? Com auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte, efetua para o seu próprio aumento, para a edificação de si. Edificação, construção de si em amor. Vou ler de novo. De que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. É evidente que essa palavra aqui, ela está falando do corpo de Cristo. Porém, ela está falando para vocês assim, para nós assim, ó, olha, é esse corpo que vai, com crescimento, ele vai crescer em amor. Edificação é levantamento de um prédio, edificando um prédio, construindo um prédio. Ele fala juntas, ligamentos, que são bases do nosso corpo. Então, mesmo que ele estiver falando do corpo de Cristo, que nós somos partículas do corpo de Cristo, nós estamos errando se não estivermos cuidando desse corpo que é um pedacinho de Cristo. A palavra tem algumas interpretações e algum significado para o nosso entendimento, para o dia de hoje. Para você crescer em amor, que é o vínculo do Evangelho, que é a base do Evangelho, o amor, você tem que estar se cuidando. Olha o tanto de pastores, o tanto de irmãos que estão doentes, alguns depressivos, e alguns até se matam. Doenças psicossomáticas, doenças que não têm esclarecimento científico, médico, ninguém sabe o que é. É doença na alma, doença no espírito. Por que as pessoas vêm sendo acometidas por doenças que não têm explicação, ainda mais os irmãos na fé? Por que tem gente que tem déficit de atenção, mesmo sendo cristão? Por que tem pessoas que tomam ansiolíticos, mesmo sendo cristão? Estão se drogando? É porque o médico manda isso? Não justifica. O Senhor diz, examine a si mesmo. O Senhor dizia assim, ó, pergunte às pessoas o que elas acham de mim. Ela pedia para as pessoas fazerem um feedback dele. Você tem que fazer um autoanálise. O Senhor não precisava disso. Ele queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. Até mesmo porque ele é o Criador. Eu estou colocando uma simples palavra referente à parte física junto com a parte espiritual. Mas nós temos inúmeras aí na Bíblia. A Bíblia não faria nenhum sentido
se ela não ensinasse nós a cuidarmos de nós mesmos. Então, mais uma vez eu repito, se você e eu, se nós não estivermos cuidando de nós com devido respeito, porque nós não pertencemos a nós, porque nós somos parte do corpo de Cristo, porque nós somos membros da igreja, nós estamos errando. Temos várias evidências desse erro. Vamos lá, eu vou ver mais alguma palavra aqui que é interessante para que vocês saibam. Existe na Bíblia várias passagens. Pode fazer as pessoas morrerem fisicamente e se enfraquecerem espiritualmente. Todo o nosso corpo, ele é um espírito, todo o nosso corpo faz parte do espírito e o espírito faz parte do nosso corpo. Tudo praticamente é uma coisa só. É Romanos 14, né? Tem várias passagens aqui, eu vou ler algumas para vocês. Primeiro, no 14:20 diz assim, ó: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Essa palavra pode ter alguns significados, mas é muito clara que quando nós estamos comendo errado, nós estamos destruindo a obra de Deus que somos nós. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o seu irmão venha a tropeçar, a ofender e se enfraquecer. Isso é uma questão de ética, né? Você fazer algumas coisas perto do seu irmão, comer algumas coisas perto do seu irmão, que ele acha que aquilo ali te faz mal. Então, é uma fraqueza das duas partes aí. Agora ele fala assim, ó: a fé que tens, tem para ti mesmo, certo? Nesse caso aí, né? Daí ele fala assim, ó: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, vamos lá, vou falar a referente mais uma vez aos alimentos e algumas outras coisas. Quando você está tomando um refrigerante, você já está acima do peso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a maioria dos irmãos estão assim, tá? A maioria das pessoas, é lícito, vamos comer. O irmão gosta de comer. Os irmãos vão na festa para comer. Você realmente não está se condenando com essa quantidade de açúcar, pães, farinha que você está comendo? Seja sincero, olhe no espelho e examine a si mesmo. Você aprova isso que você está fazendo? Responda com sinceridade. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Muitas pessoas têm dúvidas, mas eles são fracos, eles estão sem força, eles não têm domínio e eles acabam comendo. Outros fazem vistas grossas. Enfim, cada um tem ali a sua desculpa. Outros dizem que é lícito. Ele não bebe, mas ele come. E ele tem cirrose. Aí ele fala, não, mas eu não bebo. Mas você está com cirrose. Muitos irmãos serão acometidos por cirrose, porque não é só a bebida alcoólica que dá cirrose. Outros serão acometidos de pancreatite e outras coisas mais, alguns tipos de câncer no intestino, nos órgãos viscerais, pelo fato da grande quantidade de açúcar. Então, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, na dúvida, quando você fica assim, cara, será que isso aí tá me fazendo bem? Só que você, na verdade, você sabe que isso não te faz bem. Só que você continua comendo isso. Você é diabético, você continua comendo açúcar. Você é hipertenso, você continua comendo carboidrato e açúcar. Você é infartado e você continua com os seus mesmos hábitos. Você não faz uma atividade física, você não faz uma caminhada, você não faz uma musculação. E você sabe que você deveria fazer essas coisas. Muitas vezes você acredita num médico que não tá nem aí pra você. Ele simplesmente quer ver você continuar consumindo os remédios. Porque os remédios, muitas vezes não, eu digo, não trazem cura para nada. Remédio não traz cura. Cura seu corpo, é o seu próprio corpo. E tem uma frase aqui também, um versículo aqui muito interessante, diz assim, ó, no 15. Se, por causa da comida, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faça perecer aquele de quem Cristo morreu. Perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Dentro dessas passagens existe uma mensagem ali subliminar, uma mensagem nas entrelinhas, né? Mostrando por várias vezes, como eu digo sempre, desde o princípio da Bíblia, várias quedas do homem foi pela comida. A primeira tentação de Cristo, quando ele ia dar início ao seu ministério, passou lá os 40 dias jejuando, não comendo. A primeira tentação de Cristo foi com o pão, a comida. O homem caiu lá no jardim do Éden por um alimento. Esaú caiu por alimento. As pessoas morreram no deserto porque elas queriam voltar à escravidão, porque lá tinha comida no Egito. Eu prefiro ser escravo, mas eu quero comer. Olha o quanto de coisas negativas que nós temos
com respeito à comida. E muitas vezes quando se fala em alimentos na Bíblia, é o alimento espiritual, é o jejum, é a falta da comida. E isso que te faz ter relacionamento com o Criador, é a pureza. Muitas vezes eu sou criticado, julgado pelo fato, tem pessoas que falam que eu exalto o corpo. Cara, é difícil explicar isso, mas eu vou tentar. As pessoas que me julgam, elas comem e bebem, como diz a Bíblia. Comem e bebem muitas coisas que estão fazendo mal, que estão contaminando, que estão deixando o corpo despurificado. Então, é isso? É assim que você alimenta o espírito em você, sendo que o espírito é alimentado com a pureza do seu corpo? Tem uma passagem da Bíblia que uma mulher perde uma dracma em casa e para achar aquela dracma, ela limpa a casa inteira. Ela deixa a casa limpa e ela acha. Então, digamos que nós só vamos achar o tesouro que existe dentro de nós com a purificação desse templo que é essa casa. Então, você só vai descobrir o seu propósito, seu chamado e viver uma vida plena quando você achar dentro de você o tesouro que existe. E para isso você tem que permanecer, limpar a casa, e nós somos essa casa. Não, eu poderia ficar aqui folheando essa Bíblia aqui e falar inúmeras passagens as quais mostra o quanto a comida tem destruído o homem. Tá mais fácil para o diabo do que ele imaginava. As refinarias são as perfeitas obras do inimigo. Então, nós sim deveríamos orar para os enfermos, mas nós deveríamos ensinar os enfermos a resolver os seus problemas na raiz do problema que está nele. E qual seria a raiz dos problemas? Qual seria a raiz das enfermidades, dos males do corpo? Senão os seus hábitos. E é isso que eu venho tentando mostrar para o mundo, né? Para o mundo inteiro, que hoje nós temos a internet, tem pessoas que me vêem no mundo inteiro, embora eu não seja nada conhecido, mas com certeza serei, porque na minha boca estão as palavras do Criador, na minha boca sairão palavras que levarão cura para pessoas do mundo inteiro. É só vocês acreditarem e começar a colocar em prática. Olha, não existe sabedoria sem prática. Não existe oração sem prática. Oração, está dizendo, você tem que colocar em ação as coisas às quais você vem orando. O que seria ação? Seria a transformação de mente, a transformação de células, a renovação de mente, a renovação de células. Vou falar para vocês um pouquinho sobre renovação de células. Vamos lá, vamos colocar um fígado gordo, onde é o laboratório do nosso corpo, onde nós dependemos para a nossa capacidade cognitiva, para as nossas curas, para os nossos hormônios da felicidade, da alegria, para o vigor do seu olhar, para o humor do seu olhar, para o humor das tuas palavras, para várias coisas. Tudo está aqui no seu laboratório. E digamos que seu laboratório está pesado, cansado, porque existem várias células gordas ali. Tem células ali que não morrem. É igual um soldado na guerra. Imagina um soldado na guerra que o inimigo vai lá e ele fala assim, não, eu vou ferir, porque quando eu ferir, ele vai ficar ferido e mais 2 outros soldados terão que carregá-lo. E realmente é assim, nós não podemos deixar ali o soldado agonizando morrer. Nós temos que tentar socorrer para que ele seja medicado e curado. Porém, são mais 2 soldados, no mínimo 1, mas são 2 soldados para carregar um doente. E assim são as células. Aí vão 2 soldados, daí há mais um soldado ferido, mais um soldado gordo, machucado e doente. Então, ali vai criar um bolinho de soldados. Diz que eles cagam ali, mijam ali, e é assim mesmo que acontece. Como é que você vai trocar um cara ferido numa guerra? E assim mesmo são as células. E ali vai juntando cada vez mais coisa ruim, mais bactéria, mais contaminações, mais doença. E assim se cria um tumor. Eu não sei dizer se é um câncer, o que é, mas eles são um bolinho de células destruídas, cansadas. E qual seria o ideal para essas células, né? Tudo isso que eu falei para vocês, principalmente o jejum. Jejum, uma atividade física, uma meditação, uma respiração profunda. Isso faria com que essas células sejam recicladas, sejam células renovadas ou até mesmo células destruídas e transformadas em nutrientes para o nosso próprio corpo. Olha a inteligência do nosso corpo. Então, pensa, a renovação de células para todo o seu corpo, tá? Todo o seu corpo, até mesmo a mente,
É você destruindo as células doentes, cansadas e gordas. Bom, irmãos, hoje nós vemos a onda do Alzheimer. Há alguns anos atrás, não digo muitos anos atrás, há 30 anos, 20 anos atrás, eu nem conhecia talvez essa palavra. E hoje nós temos na nossa família. Meu pai já está prestes e dá para reverter. Dá para reverter. É só ele parar de comer as coisas, é só ele se libertar dos hábitos velhos e começar com outros hábitos. Dá para reverter sim. O Alzheimer é considerado como diabetes tipo 3, mais uma doença que vem deixando a pessoa praticamente inútil, vegetativa. E eu tenho já pessoas próximas aí que já estão nesse quadro de Alzheimer, e muitas pessoas que estão me ouvindo também vai ter pessoas próximas nesse quadro. Então preste muita atenção em todas as coisas que eu digo, porque é assim, dessa forma que a igreja está andando. Quando eu digo que nós estamos andando conforme o curso do mundo, é sobre isso que eu digo. Nós deveríamos ser oficiais do Senhor. Digamos, imagina Josué. Como ele poderia ser um cara cansado, um cara fraco, um cara doente? Davi poderia ser esse homem? Moisés poderia ser esse homem? Não, eles tinham que se apresentar como fortes guerreiros. E assim eles eram. E assim o Senhor espera de nós. Então, pessoal, a minha mensagem é pesada. A minha mensagem é forte, mas a minha mensagem é para que realmente desperte nos irmãos o desejo do renovo. Realmente eles vivam o avivamento. Acorde pela manhã, que nem agora é bem cedo. Acorde pela manhã com vigor, com disposição, com uma cabeça boa. Faça uma boa oração, faça seus agradecimentos para que você comece o dia, para que você seja realmente o culto racional. Se apresente realmente como sacrifício ao Senhor na sua melhor versão.